Sabia que o uso indevido do uniforme militar pode ser considerado crime? E que, segundo o Código Penal Militar, pode gerar pena de até 6 meses de detenção? Pois é, os uniformes militares são parte essencial na organização dos exércitos. Além da função de uniformizar o grupo, as fardas têm cores e formas pré-selecionadas, essenciais na camuflagem, que podem misturar até 3 ou 4 cores. Nos desertos, por exemplo, ou em áreas secas, a farda tem apenas uma cor. O uniforme identifica o profissional que está trabalhando, organiza o grupo e, no caso dos exércitos, pode atuar como uma importante ferramenta de estratégia e proteção. Mas algumas pessoas ultrapassaram esse conceito. Eu te apresento agora 4 disfarces militares bizarros que deram certo. Número 1. Camuflagem Dazzle. Até meados de 1917, submarinos alemães já tinham afundado cerca de 20% da frota de navios da Grã-Bretanha, mesmo após várias tentativas falhas de disfarce dos navios. Foi aí que uma ideia apareceu, uma luz no fim do túnel. O artista Norman Wilkinson desenvolveu uma forma de camuflagem chamada Dazzle. Você concorda que deve ser bem difícil esconder um barco no mar, certo? Bom, a camuflagem Dazzle era realizada assim. Foram desenhados nos navios formas geométricas em vários tons de branco e preto. Segundo ele, a camuflagem cubista não esconderia os navios, mas confundiria os oficiais que estivessem observando as embarcações através de um periscópio. As formas dificultariam a visibilidade noturna, além de deixar mais complicado reconhecer o tamanho do navio, sua velocidade e o tipo. O disfarce também não ajudava a observar se o navio estava se afastando ou se aproximando. Foram criadas 33 combinações diferentes dessa camuflagem. Número 2. Enganar sentinelas se vestindo de mulher. Israel lançou em 1973 a Operação Primavera da Juventude, cuja função era se vingar da Organização de Libertação da Palestina, responsável pelo massacre de atletas de Israel em Munique. A operação contra os líderes da organização estava planejada para acontecer no Líbano e, devido à dificuldade, precisava de um plano certeiro. E foi isso que eles fizeram. Encarregada de cometer assassinatos, a Força de Operações Especiais Sayeret Matkal precisava passar pela segurança libanesa para adentrar as guardas da organização. E para não levantar maiores suspeitas, os soldados israelenses tiveram que apelar para um plano bastante inusitado. Eles se vestiram de mulher, trocaram de roupa, acessórios e colocaram perucas. Até se juntaram a outros soldados para se passar como casal. Depois de entrarem no local desejado, alguns soldados derrubaram as portas das casas, invadindo assim a residência dos membros da organização. Enquanto isso, outros, ainda vestidos de mulher, vigiavam os arredores. O plano foi um verdadeiro sucesso. Número 3. Homem se veste de mulher do rei. Após a morte de Congo, um poderoso rei africano, seu reino passou a viver uma terrível guerra civil entre duas casas nobres. A guerra aconteceu entre 1665 e 1678, um período de 13 anos que acabou de forma bastante curiosa. Bom, acontece que uma terceira casa, conhecida como Soyo, era responsável por administrar uma outra parte do reino e acabava se intrometendo na rixa das duas casas, o que não ajudava em nada a situação do reino. Durante uma disputa pelo reinado, Pedro III, que já havia sido expulso do reino antes, conseguiu retornar ao seu posto, o que revoltou muitos de seus concorrentes. Acontece que Nóbrega, um jovem parente de um dos seus concorrentes, não ficou feliz com a derrota e resolveu planejar uma vingança contra Pedro. Ele sabia bem que não podia se vingar usando a força, afinal, Pedro era muito mais forte que ele. Foi assim que ele teve uma excelente ideia. Nóbrega se fez amigo de Pedro III e propôs que ele se casasse com uma mulher do seu clã, e como Pedro se beneficiaria com essa história. Além do casamento, a união poderia finalmente acabar com a guerra civil entre as duas casas e restabelecer a paz no reino de Congo. E acredite se quiser, o coitado do rei caiu direitinho no plano. Ele aceitou o casamento. No dia da cerimônia, Nóbrega se vestiu de noiva e, ao se aproximar de Pedro III, conseguiu dar um tiro certeiro nele, que o matou na hora. O plano deu certo e a guerra finalmente chegou ao fim. Número 4. Comandantes entram em hospital disfarçados de grávida. Essa história aconteceu em 2015, quando um suspeito de esfaquear um cidadão israelense teve a brilhante ideia de se refugiar dentro de um hospital palestino.
Azam Salaldesh, de 20 anos de idade, permaneceu no hospital para tratar de um tiro que ele levou durante o confronto com os palestinos. As autoridades israelenses queriam prendê-lo a todo custo, mas as forças de segurança de Israel não são bem-vindas na Cisjordânia, o que dificultava e muito a ação. Foi aí que um grupo de soldados israelenses de uma unidade secreta, mais conhecida como Duf Devan, tiveram a ideia de entrar disfarçados no hospital em que Azam estava. E o plano aconteceu da seguinte maneira: carregando um homem disfarçado de mulher grávida em uma cadeira de rodas, um grupo de possíveis parentes da moça tentou enganar os secretários do hospital, e eles conseguiram. Depois de ganhar o acesso ao local, as forças especiais foram até o terceiro andar, atiraram em um primo de Azam e o levaram dali. Ainda em tratamento, Azam foi levado em uma cadeira de rodas. E aí, gostou do vídeo? Grande abraço pra você então e até a próxima. Tchau!